eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que, agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Glórias ao Senhor Jesus. Nós lemos no versículo 10, para que agora, não amanhã, agora, pela igreja, e segundo a Bíblia, somos nós que cremos. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Não existe para Deus uma instituição mais digna do que a igreja dele. É a maior instituição que existe na terra, de revelar o Criador. E ele deu essa glória a todos nós, todo aquele que crê, que lá antes não tinha sido manifestado, mas agora foi manifestado, e está em sua igreja hoje. Amém? Jesus falou que a igreja é dele. Em Atos, o Espírito Santo diz que a igreja é de Deus. Dá no mesmo. Amém? Então, o fundamento da igreja, a Bíblia diz que o fundamento é Jesus. E Deus vê a igreja como todos aqueles na face da terra professam o nome dele, creem em Jesus. Essa é a igreja de Deus que ele vê. Independentemente de todas essas instituições aí estabelecidas que tem um nome. Igreja Batista, igreja... Não, isso... Deus não vê a igreja assim. Deus vê a igreja andando, um organismo vivo, em ação, revelando a glória dele. Amém? Em Hebreus, no 21, diz assim, 12, capítulo 12. E tão terrível era a visão que Moisés disse, quando recebeu a lei: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal Assembleia e Igreja dos primogênitos, que estão aonde? Que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Assim é como o Senhor vê a igreja dele. E a igreja dele não pode haver mentira. Amém? Então, quando hoje a Bíblia fala de fé, hoje a fé está sendo adorada, mais do que a palavra que gera ela. E a palavra é Jesus.
A Bíblia fala de louvores. Os louvores estão sendo adorados, mais do que aquele que merece todo louvor e adoração. E as instituições estão sendo mais adoradas do que o dono do corpo, que é a igreja. E aí vai. Então, e isso é para quê? Quando nós recebemos o erro, conhecemos o erro, a mentira, é para falar assim, sai de mim. E quando eu recebo a verdade, me domina. Amém? Amém ou não amém? E no capítulo 2 que nós lemos de Efésios, no 19 ao 22, diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos, amém? Concidadão não dos imundos, glória a Deus, e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual Jesus, todo o edifício bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Amém? No Senhor, no qual também vós, nós gentios, esse era o mistério que estava oculto. Nós, que o direito era só dos judeus, eles pensavam isso, mas existia um mistério que estava escondido em Deus, que a salvação ele ia estender para nós também. Aí os privilégios que eles pensavam que eram só para eles, o Espírito Santo, vindo através de Jesus, veio anunciar, eles têm direito também. Amém? No qual também vós juntamente sois edificados. Amém? Vós também, não só eles não, sois edificados, porque a promessa que estava escondida lá, esse mistério que não foi revelado para eles, que foi aqui por Jesus e na descida do Espírito Santo, o Espírito Santo pega um homem que odiava Paulo, pega um homem que odiava esses forasteiros aqui, esses inimigos, odiava para falar que vocês também é de vocês. Olha o que o Espírito Santo faz. Amém? Se voltou toda a mensagem contra os judeus e falando, não, quem a promessa para nós é para eles também, e ele me deu essa graça de anunciar essa salvação para eles também. Aí tu vai vendo o propósito de Deus em tudo. Pega um homem que perseguia, matava, prendia, pintava e bordava e odiava os forasteiros, os inimigos, e pegar ele. Amém, irmão? Então eu descobri que não foi por um acaso que Paulo escreveu 13 cartas. Agora esse homem ama os gentios e a salvação é para vocês também. Escreve tudo isso aqui para a gente. Amém? Amém? Ele é demais. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E ele fala antes, vocês podem perceber o meu entendimento sobre esse mistério, e não é possível vocês não enxergarem que isso está vindo do Senhor mesmo. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Em Efésios, qual é esse mistério, essas bênçãos? Ele diz em Efésios, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, que esse povo inimigo, ele pegou os dois e só fez um, para adorar o mesmo Deus. Então é nele que é estabelecido a paz de ambos os povos. Amém? Essa é a igreja do Deus vivo. E qual é esse privilégio? Todas as bênçãos espirituais é a nova vida que ele concedeu. É a nova vida. Então, quando o Espírito vem e revela essa salvação, aí o que acontece? Aparece alguns falando que é evidência de teu Espírito Santo é o falar em línguas.
A Bíblia me diz que depois que eu creio no Evangelho da verdade, passo a crer nele, eu sou selado com esse Espírito Santo da verdade que me traz a vida que Jesus me deu. E essa nova vida que começa a ser revelada. Então, a evidência de ter o Espírito Santo, porque eu sou edificado para a morada de Deus no Espírito. Ter a morada de Deus no Espírito é revelar a nova vida que Jesus conquistou através do Santo Espírito. Então o resto é mentira. E vão mentindo e dando várias desculpas por tentar provar que aquilo que eles confirmam é verdade, mas a Bíblia diz que é mentira. Amém? Para a morada de Deus no Espírito, para templo santo no Senhor. No Senhor só pode ter o templo santo, porque é a morada do Deus Santo. Amém? Então ele chama para ter um fiel, para seguir ele de acordo com essa palavra. O templo, o corpo é de Cristo, há um fundamento, Jesus. Quem sustenta esse edifício que é comparado a um edifício? Comparado ao edifício, esse edifício, quem sustenta o universo, sustenta esse edifício que é a igreja, e vai saindo dele todas as riquezas do céu que nós recebemos pela fé. Amém? Amém ou não amém? Em nome do Senhor Jesus, um templo santo, em nome de Jesus. No capítulo 1 de Efésios, qual o propósito de tudo isso? Efésios 1, capítulo 10, versículo 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. 1:10, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. 11, nele digo, amém? Por que essas palavras estão aqui, né? Nele digo. Ele fala nele, não fala fora dele, porque se falar fora dele, está falando segundo a carne. Nele digo, e tem que ser assim, amém? Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Com que propósito? Com o fim de sermos, tudo isso, sermos para louvor da sua glória. Amém? Nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nesse evangelho crido, foi selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Aqui estão os ensinamentos para a igreja, selado com esse Espírito Santo da promessa, com o único propósito: glorificar o Senhor Jesus, que a Bíblia diz que Ele me glorificará. E quando Ele está glorificando o Senhor Jesus, o que está acontecendo? O Pai está sendo glorificado, porque a Bíblia diz que o Pai é glorificado no Filho, e a obra do Espírito é glorificar o Pai, o Filho, para o Pai ser glorificado. Como isso? A Bíblia diz que os filhos agora, toda essa obra redentora espetacular, que ele veio para os perdidos, miseráveis, sem esperança, adúlteros, profanos, odiosos, ele veio e toma essa salvação, para louvor e minha glória, toma o meu Espírito Santo para habitar. Então agora somos templos do Espírito, agora somos morada de Deus no Espírito. Todo aquele que diz que crê passa a ter a morada de Deus dentro, no Espírito, para viver isso que a Bíblia diz nas cartas, para louvor e glória dele, para mostrar as riquezas da sua glória. Amém? Amém ou não amém? A Bíblia diz que nós somos templo dele, a Bíblia diz que
morada dele, ele vem morar dentro. Amém? E o Deus, ele é poderoso? Ele é. Ele está sustentando tudo. Está mantendo a gente aqui respirando. A Bíblia diz que só um ato lá está consumado. Todos os pecados do mundo todo foram perdoados. E desafiaram Jesus. Um homem aleijado, horrível. Ele olha, o que esse homem precisa? Precisa levantar, está aleijado. Ele, os teus pecados estão perdoados. Quem é você? Só Deus pode perdoar pecado. Aí desafiaram ele. O que é mais fácil? Dizer, os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? É muito mais fácil o que ele fez. Ficaram com raiva porque ele perdoou o pecado, para que saibais. Sabe o que é isso, irmão? Aquele homem aleijado levantou. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para pegar um pecador, acabar com os pecados dele, acabar com o poder do pecado sobre a vida dele, para que saiba que eu posso transformar ele num santo, perdoar pecado. O que é fácil? Eu posso pegar esse pecador e transformar num santo, e esse pecado que eu estou perdoando, nunca mais dominar ele. É isso. Não é só aquelas palavras, não. É o apóstolo Paulo, olha quem era. E agora é só falar de santidade, 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 Senhor Jesus, Jesus Cristo, Senhor Jesus, Jesus Cristo. Aí, será que eles acreditaram? Que ele tem poder para nunca mais se lembrar do meu pecado e não deixa ele me dominar mais? Tem. E essa é a igreja verdadeira dele. O resto é mentira. O resto é mentira. A igreja dele verdadeira revela que os pecados foram perdoados, porque é um templo santo no Senhor. Amém? Glória a Deus. Diz assim, capítulo 5 de Efésios, a partir do 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Agora não somos nécios, somos sábios. Os filhos de Deus que possuem dentro de si agora a presença desse Senhor, não é mais nécio, se tornaram sábios. Amém? Não como nécio, mas como sábio. Como? Remindo o tempo, porquanto os dias são maus, aproveitando toda a oportunidade que ele está dando, não é mesmo? Eu estava vivo ontem, e ele estava me dando oportunidade para revelar que eu sou sábio agora, aproveitando as oportunidades. Ontem eu fiquei até 5, 6 horas da tarde, só escutando louvor e lendo a Bíblia. Aproveitei. Amém? É assim. Aí ele consegue me dar isso aqui. E ele faz isso. Porque buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Reparou que não é 90%. Está escrito tudo. Todo o vosso coração. Amém? E ele prometeu, vai me achar. E a Bíblia diz, sabe o quê? Aquele que me segue, aquele que me serve, vai me seguir. E aquele que me seguir, Jesus prometeu. Quem me prometeu foi Jesus, tá? Aquele que me serve, me seguir, meu Pai o honrará. Amém? Sabe que dia eu vou me sentir sozinho? Nunca. Isso é para a igreja dele que vai morar com ele, vive isso. Porque foi transformado. Era estrangeiro e forasteiro, agora não, é da família de Deus. Tem um Pai verdadeiro, maravilhoso.
e tem um mediador espetacular que deu a si mesmo por nós, por amor. Amém? Portanto, vede prudentemente como andar, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Tem que haver essa preocupação num santo. O santo se preocupa com isso. Está meditando, não quer tomar uma atitude que esteja fora da palavra dele. Amém? E não é quando eu estou conversando, quando eu estou preocupado o que ele quer que eu fale, que eu decida. Ele tem que me governar, senão eu vou fazer besteira. Amém? Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Amém? Sempre no coração. Isso aqui tudo aqui é espiritual. Que a Bíblia me fala que quem ressuscitou com Cristo faz parte da família dele. Busca e pensa nas coisas de cima. Não vos embriagueis com vinho. Tudo que há nesse mundo é cachaça. É bebida. Só deixa doidão. Mas a Bíblia diz para me encher da vida, me encher do santo, me encher da salvação. Buscar e pensar nas coisas de cima. E isso é deixar o Espírito me encher. Isso é deixar o Espírito me encher. Amém? As conversas desse mundo só deixa bêbado, só deixa fora de si, só deixa em confusão, cheios de especialistas para te levar para o inferno. Mas aqui está o especialista da vida para te levar para a eternidade. Que ele me ajuda a me livrar de todo o mal que jogam diante de mim. Amém? Ele dá discernimento, ele dá sabedoria, é a nova vida em ação. Amém? Tem que ser assim ou não? Em 1 Timóteo, isso é para a igreja do Senhor. Capítulo 2, diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus, versículo 5, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. E nós sabemos, é Jesus, não é mesmo? Tudo nele digo, nele faço, nele escolho, nele decido, nele ando, nele eu ajo. A sã doutrina dele, tem que ser a sã doutrina dele, a sã doutrina cura, a sã doutrina dele cura e não tem mistura. E a igreja, a Bíblia diz que é a coluna, o baluarte, a firmeza da verdade. De quem? Dele. Então dela não sai um engano, dela não sai uma mentira, dela só sai a verdade do cabeça. Isso é a sã doutrina, não tem mistura, e há uma preocupação por causa do temor a esse Deus que mora dentro, que ele que gera o temor aqui dentro para temer a ele, e por causa desse temor, há uma preocupação interna que ele que gera, de não viver segundo a carne, mas segundo o Espírito, e toda a verdade dele governa nossas vidas. Então não é templos, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. A fé que muitos professam aí é fé mentirosa, que não está com base na verdade, está com base na mentira. E a Bíblia diz que qualquer erro, 2 Timóteo, versículo 2, capítulo 2, versículo 15, diz assim, procura apresentar-te aqui, foi para eles, não foi? Foi para Timóteo. Mas nós sabemos que essa palavra é para a igreja, para o corpo, que pertence a Deus, então é para nós hoje. Amém?
Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Sempre é verdade, é verdade, 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 verdade. Não pode ter engano, irmão. A gente não pode compactuar com a mentira, com o engano, com o pecado. Isso é diabo, isso é condenação. Ele não permite, que ele fez uma obra perfeita para tirar a gente de todo mal. De todo mal. Verdade, palavra nenhuma de homem que amenize o pecado vai salvar alguém. Pelo contrário, essa mensagem vai levar uma montoeira para o inferno. É tudo engano. Procura apresentar-te a Deus como aprovado como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas 16, mas evita os falatórios profanos. Por quê? Porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena. Preste atenção nisso. Gangrena. Entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade. Como? Dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Então tinha alguns que estavam como? É isso que a Bíblia está falando? Estavam firmes, mas por causa da mentira de alguns, levou outros à ruína. Agora imagine onde nem tem a verdade, só tem mentira. Se é um perigo, a mentira é um perigo para quem está na verdade. Vai roer como gangrena. Significa, nós sabemos o que é gangrena. Infecção. Vai piorando a cada dia. A gangrena vai comendo. Então o Espírito Santo está falando, cuidado que um pouquinho, uma machucadinha tua relacionada à mentira, pode tomar todo o teu ser e te levar para o inferno. Não aceite nenhum erro, nenhum ensinamento que esteja fora da sã doutrina, aceite. Toma posse da sã doutrina e não abra mão dela. É o que está escrito. Amém? Eu quero isso mais para a minha vida. Amém? Desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, isso não vai mudar, sabe o quê? O fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são os seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Não quer ela. Amém? Amém ou não amém? Em nome de Jesus, isso é para nós. 1 Pedro 2, 7 ao 9, louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Diz assim: e assim para vós, quem? Os que crede, Jesus é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram destinados. Mas vós, a igreja, nós, sois a geração eleita, e o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Para sabe o quê? Anunciar esse poder sobre-humano que veio para dentro de nós, mostrar as virtudes, é falar em línguas, as virtudes, exaltar a denominação,
a nova vida que foi revelada em Cristo Jesus. A coluna, o baluarte, a firmeza da verdade, anunciar que aquele que perdoa os pecados me revela sem pecado e sem o domínio dele e não mais aleijado, andando e glorificando a Deus em todos os momentos com a minha vida, não abrindo mão, não sendo nécio, mas querendo saber a vontade do Senhor para revelar o poder dele, as virtudes daquele, virtude de ganhar carro, virtude de comprar casa, virtude de arrumar trabalho, virtude de aumentar o salário, não, virtude de um novo homem andando nessa terra, imitando aquele que se deu a si mesmo por ele. A igreja foi comprada para viver assim. O resto é mentira e vai roer como gangrena, levando muitos para o inferno. Quem revelar mentira, condenado. Quem amar mentira, condenado também. Mas quem se dobrar a essa verdade, vida e paz na eternidade e aqui também. Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.